Oi, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas experiências com Goetia. Semana passada eu fiz o meu primeiro ritual. Na verdade, eu consegui fazer 2 rituais. O primeiro foi com Buni. Eu pedi para que ele me ajudasse com uma causa urgente. Ele ainda está no prazo. E foi super tranquila a evocação. Eu consegui que ele viesse. Consegui me comunicar com ele através de um pêndulo, porque foi a forma que eu preferi, apesar de ter essa facilidade de ver o mundo espiritual. Ainda assim, quando eu conjurei, eu pedi para que ele não aparecesse visivelmente. Eu pedi para que ele viesse, para que eu só sentisse a energia dele, para que ele não se apresentasse visivelmente para mim. Então, assim, ele veio e eu senti na hora que ele chegou. Perguntei por meio do pêndulo se ele estava lá, ele confirmou. E aí eu pedi um sinal na vela do meio, né, para ver se ele realmente estava. E ele confirmou novamente. Então foi um ritual bem tranquilo. Fiz o meu pedido para ele, ofereci uma troca, ele também aceitou. E eu dei um prazo, então estou esperando aí esgotar esse prazo para eu falar para vocês se o meu pedido foi atendido ou não. E aí eu me empolguei, né, porque eu tinha conseguido evocá-lo e eu tava com um desejo bem forte, né, de fazer um ritual específico, que foi o motivo de eu ter logo feito um ritual de Goécia. Eu já gostava desse sistema, mas eu sei que é um sistema que você precisa saber, né, o que está fazendo, conhecer as ferramentas, conhecer toda a ritualística. Então eu tinha um pouco de receio, até medo também. Não medo a ponto de me paralisar, mas sei lá, aquele receio, na verdade, de errar, sabe? De ter algum problema em razão de fazer algo que eu não conheço. Então eu adquiri um curso de Goetia e aí nesse curso achei que me empoderou, sabe? Me deixou mais segura da realização do ritual, por isso eu acabei fazendo logo meu primeiro ritual e foi um sucesso, tá bom? Consegui evocar a Buni para me ajudar, né, numa causa urgente. Mas a minha pressa, digamos assim, em fazer logo, em aprender logo a atuar aí com esse sistema mágico de Goécia, foi porque eu queria contatar o meu pai, falecido aí em junho de 2023. Então eu, por meio de oráculos, né, eu já tinha visto que ele tá bem. Eu também não sinto a energia do meu pai, embora, gente, toda vez que alguém desencarna é necessário que a gente continue nossas orações, porque a gente não sabe em que plano a pessoa tá, se ela tá bem, se está sendo cuidada. Então é necessário que a gente continue orando por essa pessoa, tá? Porque a nossa vida continua pós-morte, né? Pelo menos essa é a minha crença, então eu preciso agir de acordo, né? E do meu pai eu nunca senti nenhuma energia dele, sei lá, pedindo ajuda, que eu acredito que se ele tivesse precisando de ajuda do outro lado, ele com certeza daria um jeito de me mostrar, ou até a espiritualidade que me acompanha também poderia me mostrar isso de alguma forma. Mas sei lá, é como se eu ainda estivesse vivendo o luto e ainda dói muito, gente. Então eu queria muito falar com ele e aí resolvi logo apelar para a Goécia. Apelar no sentido de que tem profissionais que fazem esse contato, mas eu entendo que não é todo mundo que é espiritualizado e eu não queria colocar essa situação na mão, sei lá, de alguém mentiroso ou alguém que vai lidar com isso de forma falsa, sabe? Então, se eu já faço rituais, se eu sou magista, então acredito que eu deveria fazer isso. Por isso que eu dei logo uma acelerada para que eu pudesse, né, ter mais conhecimentos acerca do sistema da Goécia. E aí, dentre vários espíritos que facilitam essa comunicação com os mortos, né, eu selecionei 5 dos 72, eu selecionei 5 dos 5, alguns eram bem, né, a gente lê vários relatos assim, né, alguns não gostam de ser evocados, pelo menos eu pesquisei várias coisas, né, outros não têm uma energia tão amigável. Então, dos 5 eu fiquei com 3, né, que foi Samigina, Valifor e o outro Purson.
se eu não tô enganada, tá? E aí eu pensei, eu vou evocar, né, um por um, para ver quem que pode me ajudar nesse sentido. Eu fiquei muito, apesar de ter escolhido esses 3, eu fiquei muito tentada entre Samigina e Valefor. E na hora que eu fui confeccionar o selo, eu me conectei muito com a energia de Samigina e resolvi evocar do primeiro, né? Então esse vídeo é mais para falar sobre esse ritual, porque o ritual que eu fiz primeiro, que foi com o Buni, meu primeiro ritual, foi um sucesso, tá? Foi legal, a experiência foi ótima e eu sinto que Buni tá ali atuando, eu sei que ele vai me ajudar. É um outro pedido que nada tem a ver com isso, mas é urgente, por isso eu resolvi pedir Buni. Eu senti uma energia bem amigável, inclusive, tá? Mas enfim, cada um tem a sua experiência, mesmo que você leia nas suas pesquisas que um daimon de repente não é tão amigável e tal, tenta fazer o ritual de forma correta e tenha a sua própria experiência para que você possa falar, tá bom? Então, evoquei Samigina. O que acontece? Samigina também foi fácil de ser evocado. Eu coloco fácil entre aspas porque não é uma ritualística fácil, né? Você tem que seguir, né, o passo a passo direitinho, tomar os devidos cuidados, né? Você está ali manipulando energias, né? Então ele veio, né? Eu consegui evocá-lo. Porém, quando ele chegou, eu me senti constrangida, sabe? É como se ele tivesse colocado a autoridade dele ali como um belo marquês, né? Uma bela marquesa também, tem gente que fala que é uma energia feminina. Sinceramente, eu senti uma energia masculina, tá? Não sei também se pela imponência dele, mas na hora que ele chegou foi completamente diferente de Buni, porque ele chegou de forma tão imponente, não foi colocando medo e nem foi uma energia pesada não, tá? Eu só senti a autoridade no local onde eu estava. É como se ele fosse uma divindade. Imagina, assim, vou tentar dar um exemplo para vocês. Quando você está diante de alguma autoridade, seja, sei lá, um delegado de polícia, um juiz de direito, você não sente assim, você fica meio, né, você fica meio constrangido mesmo, acho que é essa palavra. Não por medo, mas é como se você ficasse naquela tendência de respeitar, né, a pessoa. Então, quando ele chegou, eu estava assim, lendo ainda, né, antes de eu terminar a primeira conjuração, ele chegou. Então, eu já senti quando ele chegou, foi direto ali no triângulo de manifestação, e aí eu corri com as palavras, né, meio que pra saber mesmo se ele estava ali, mas era inegável, porque assim, sei lá, gente, a autoridade dele é como se tivesse chegado e impregnado o ambiente inteiro, sabe? A autoridade mesmo, é como se tivesse falado, opa, cheguei, chegou ali o rei, chegou o juiz, chegou, sabe? Como eu falei, uma autoridade, alguém que você conhece como autoridade, então você sabe que a autoridade está ali e você já meio que, né? Então, como eu tava olhando assim para baixo, lendo, né, a primeira conjuração, o final da primeira conjuração, eu não consegui levantar a minha postura, sabe? E encará-lo. Então eu fiquei por uns minutos assim, exatamente assim, olhando pro papel, terminei a primeira conjuração, e aí eu respirei fundo e fiz a devida vênia e perguntei, você tá aqui? Porque eu peço para não ver, né? Eu mudei o texto da conjuração, em vez de pedir para o espírito se manifestar visivelmente, amável, de forma delicada, que não venha assim com tanto impacto, né? Eu tiro essa parte do visível, eu não quero ver, não pretendo ver, né? Mas a energia é inegável, gente. Então, depois disso eu respirei fundo e aí é que eu fui dar as boas-vindas quando ele confirmou que ele estava. Inclusive, Samigina falou comigo na minha mente, tanto que antes de eu dar licença, depois de eu dar licença para partir, né, depois que eu dei a licença para partir, eu senti, tá, uma dor de cabeça aqui na região do terceiro olho, sendo que eu não sou de sentir dor de cabeça. E eu fiquei com essa dor de cabeça a noite inteira. Eu evoquei ele no final, assim, da tarde, sabe, pra noite. Então, fiquei com essa dor de cabeça a noite inteira. E aí é que começou. Eu acho que esse vídeo vai ter parte 2. Mas, enfim, eu pedi pra Samigina para me conectar com meu pai, só que eu não queria que ele trouxesse o espectro do meu pai. Eu pedi para que fosse em sonho a comunicação, e eu falei para ele, eu quero que meu pai venha em sonho, e caso eu fique inconsciente, porque geralmente eu fico inconsciente nos sonhos, que é difícil, gente, eu sonhar, e quando eu sonho eu não tenho consciência, sabe? São sonhos totalmente aleatórios. Então eu pedi que se ele viesse, eu não conseguisse conversar com ele, então que ele viesse e me dissesse onde ele tá e como ele